E tem jogador dispensado pelo Flamengo fazendo enorme sucesso no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história de Abel Ferreira, com uma obsessão quando o assunto é reforços. Você vai saber daqui a pouquinho. Falo sobre as últimas do mercado. Danilo esfriando todo o rumor de que poderia estar fechado com o Palmeiras. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças, Copa do Mundo e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E tem atleta dispensado pelo Flamengo fazendo enorme sucesso com a camisa do Palmeiras. E me refiro a Felipe Tereza, jogador que é artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo Verdão. Números bem interessantes. Antes de contar um pouquinho da história dele, em setembro do ano passado o Flamengo decide dispensar o Felipe Tereza por conta de problemas de comportamento e insatisfação interna. E olha que o Felipe Tereza já havia marcado um gol do título do Mundial Sub-20 contra o Olympiacos, sob o comando do Felipe Luiz, e também tinha feito gol pelo time principal. 2 semanas depois da dispensa no Flamengo, João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, decide contratar o Felipe Tereza, sem custos. O Palmeiras fica com 80% dos direitos econômicos e dá outros 20% para o atleta. O contrato se encerra em dezembro de 2027 e deve ser renovado nos próximos dias. Isso porque o Felipe Tereza tem feito enorme sucesso com a camisa alviverde. Ele é o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro Sub-20 e nesse meio de semana marcou 2 gols na vitória do Palmeiras por 3-1 contra o Corinthians nas quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria. No torneio ele tem 15 gols contra 12 do vice-artilheiro do Brasileiro Sub-20, o Juan Gabriel, atleta que pertence ao Cruzeiro já eliminado. O terceiro maior artilheiro é Heitor, centroavante do Palmeiras, com 11 gols. Mesmo atuando como atacante de lado de campo, Felipe Tereza tem 4 gols a mais do que o centroavante do próprio Palmeiras. Jogador que tem feito enorme sucesso e rendido uma série de elogios. E o momento dele é espetacular. Nos últimos 5 jogos no Campeonato Brasileiro Sub-20 são 7 gols marcados. Com a observação de que atleta dispensado pelo Flamengo e que deve render em pouco tempo bastante dinheiro ao Palmeiras. João Paulo Sampaio tem sido mestre em buscar jogadores dispensados por indisciplina ou mau comportamento em outros clubes. Ele coloca as coisas em ordem no Verdão e faz com que o Palmeiras fature dinheiro. É o que parece que vai acontecer também com o Felipe Tereza. O que você pensa sobre esse jogador? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. O Cairo Rodrigues, Veiga no Vasco é real? Eu contei para vocês em primeira mão que eu conversei com o André Cury, o representante do Veiga. E o André Cury me assegurou que não existem tratativas com o Vasco, que o técnico do América do México pediu a permanência do Veiga e é isso que deve acontecer, tá bom? Está emprestado pelo Palmeiras até dezembro. O Nailson, Palmeiras quer saber se o Danilo vem para o Palmeiras. Eu já expliquei um pouquinho sobre a situação do Danilo. Se o Forrest vendeu o Bruno Guimarães, ele vai atrás de um volante. Só que o o Newcastle, perdão, pessoal. O Newcastle é quem tem o Bruno Guimarães. E se o Newcastle vender o Bruno Guimarães, antes de vender o Bruno Guimarães, ele quer achar um volante, tá bom? Então pode pintar para os próximos dias uma oferta do Newcastle ao Botafogo. Boa noite, Nicole e o Danilo, como é que tá a situação? Sem novidades. O Palmeiras prepara uma segunda oferta, aquela primeira de 20 milhões de euros mais o Naves já havia sido recusado. O Naves que inclusive virou reforço do Necaxa, operação de 3 milhões de dólares. Essa segunda proposta certamente vai ser melhor, talvez 25 milhões de euros sem inclusão de jogador, mas o Botafogo está batendo na tecla de que quer 30 milhões de euros, tá bom? Ricardo Freitas Gomes Luiz vai sair do Palmeiras para o New York City? Sim, Ricardão, negociação bem avançada, tá? Empréstimo até dezembro com a opção de... Para falar a verdade, o New York City e o Palmeiras estavam só definindo até quando é o empréstimo. O New York City gostaria até junho do ano que vem, o Palmeiras está batalhando para que seja só até dezembro. Porque o Palmeiras quer que, depois do empréstimo, o New York City compre o jogador por 7 milhões de dólares. E aí tem uma explicação / informação importante. O Palmeiras hoje, a Leila Pereira hoje está obcecada com a ideia de ganhar a Libertadores da América. Ela é presidente desde 2022 e uma das poucas coisas que pesam contra ela é a falta de um título da Libertadores. Ela ganhou 2 brasileiros, ganhou 4 paulistas, ganhou a Recopa, enfim, Supercopa, mas falta a Libertadores, né? Quando fizerem a comparação da Leila com outros presidentes, vão constatar que ela não venceu a Libertadores da América. Então a presidente do Palmeiras está meio obcecada com a ideia de ser campeã da Libertadores. É por isso que a Leila está trabalhando nos bastidores para não vender jogadores titulares. Alan, Flaco Lopes, eventualmente ainda que pintem propostas, agora na metade do ano, o Palmeiras não pretende vender. E a ideia é fazer grana com jogadores que estejam à disposição, subindo da base para o profissional.
O Luiz seria uma alternativa de dinheiro, o Benedetti seria outra. Existe a chance até de o Palmeiras avançar na negociação do Eduardo Conceição, Dudu Conceição, menino da base, super bem falado, tá bom? Existe alguma atividade de transferência para o Galatasaray? Para o Galatasaray é o Besiktas, né, que tem a negociação com o Besiktas procurou o Flamengo para demonstrar interesse real na contratação do Léo Pereira, tá? Léo Pereira tem contrato só até dezembro do ano que vem, e o Besiktas procurou o Flamengo para dizer, olha, temos interesse, quanto vocês querem cobrar? O Fenerbahçe, que é o rival estou indo só nos rivais do Galatasaray, o Leng está perguntando sobre o Galatasaray, estou respondendo sobre os rivais. O Fred, que pertence ao Fenerbahçe, o Fred ainda não teve a definição do seu futuro, mas isso é uma negociação que inclusive interessa de perto ao Atlético Mineiro, tá bom? José Guilherme Comeri. Boa noite, Nicola. Tem chances de o Rômulo do Novo Horizontino ir para o Bragantino? Outro dia vocês me pediram novidades sobre o Bragantino em relação a contratações, eu mandei mensagem para uma pessoa que trabalha lá, a pessoa respondeu assim, ó, ninguém saindo, ninguém chegando por enquanto, tudo meio parado. Tá na área. Tem alguma chance de o Rômulo pintar por aí? Rômulo é o meia que pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Novo Horizontino, tá bom? O Palmeiras vai comprar o Gabriel Jesus? A pergunta é do Edilson Felipe. Edilson, o Gabriel Jesus manteve a forma física no Palmeiras nos últimos dias, enquanto esperava a reapresentação do elenco do Arsenal. Só é importante contar que o Gabriel Jesus tem mais um ano de contrato no Arsenal, mas tem tudo para não ficar. O grande problema é que ele ganha 5 milhões de reais por mês e entende que ainda dá para permanecer na Europa ganhando um salário maior do que ele vai ganhar no Palmeiras. O Gabriel Jesus vai voltar mais cedo ou mais tarde para o Palmeiras, tá? Só para completar sobre o Verdão, destacar números bem ruins do balancete do mês de maio. O Palmeiras fecha os 5 primeiros meses do ano com 66 milhões de reais no vermelho. Ou seja, o clube arrecadou 66 milhões a menos do que gastou. E olha que o Palmeiras arrecadou mais de 500 milhões de reais nesses 5 primeiros meses. A justificativa do Palmeiras para números tão ruins tem a ver com a venda de atletas. A estimativa é de que o Palmeiras tivesse vendido até o fim do mês de maio mais de 200 milhões de reais com jogadores. Mas ele colocou em caixa só 78 milhões de reais, tá? Para trazer um número direitinho, eram 235 milhões a projeção de receita com venda de atletas até maio. E o Palmeiras faturou só 78 milhões, tá? Deixa eu só trazer mais uma notícia agora sobre o Santos. O Santos está tentando de novo a contratação de um lateral direito chamado Igor Silva. Ele é um cara que saiu muito cedo do Brasil, passou pelo Comercial, pelo América Mineiro e está há 10 temporadas na Europa. Jogou na Croácia, no Chipre, na Grécia e está há bastante tempo no Lorient, como queiram, né? Do futebol francês. No ano passado, o Santos chegou a oferecer 1,5 milhão de euros para o Lorient, que não aceitou a proposta. Agora, o Igor Silva está livre do vínculo, então ele pode escolher seu próximo clube. O Santos voltou a procurar, demonstrar interesse, abrir conversas, só que nesse momento o Santos tem um transfer ban contra si, o transfer ban de 12 milhões de reais, uma dívida que ele tem com o Mônaco em relação ao Jean Lucas. Existe a possibilidade de o Santos pagar esse transfer ban? Sim, mas o Santos teme que novas punições pela FIFA sejam impostas nos próximos dias. Então, antes de pagar esses 12 milhões, antes de juntar 12 milhões para pagar, o Santos quer entender direitinho, se não corre o risco de pagar os 12 milhões, se descapitalizar, deixar de usar essa grana para contas emergenciais, e são várias as contas emergenciais no Santos, correndo o risco de estourarem outros transfer bans. Talvez o Santos até espere para fazer esse pagamento do transfer ban quando a janela abrir, para eventualmente, tendo reforços já meio acertados, tentar avançar. O Igor Silva fez na última temporada pelo Lorient 19 jogos, 1 gol e 2 assistências. O gol que ele marcou foi justamente contra o PSG. Atleta com experiência em competições europeias, empresariado pelo Marcelo Robalinho. Beleza? Nicola, dos 20 times da Série A, o Palmeiras foi o único que nos 6 meses deu prejuízo? Cara, eu preciso ver. E eu acho que não, mas você faz vídeo para falar somente do Palmeiras, por que será? Seninha Silva. Seninha, vamos lá. Saiu o balanço do Palmeiras. Você precisa entender, Seninha, que o Palmeiras está hoje na primeira prateleira do futebol brasileiro. Então, qualquer notícia do Palmeiras é notícia. Quando eu digo que a Leila Pereira não vai vender jogadores para ganhar o título do Campeonato Brasileiro, para ganhar a Libertadores, é porque o Palmeiras alcançou um status de superpotência.
Se surge uma notícia do balanço financeiro do Palmeiras, que o Palmeiras fechou com prejuízo, eu vou ignorar só porque você não gosta que fale mal do Palmeiras? Se nem a gente está aqui para dar as boas e as más notícias do Palmeiras, da Portuguesa e de todos os outros clubes, tá bom? Fabinho Mancha, estava sumidaço, torcedor do Palmeiras, outro que costuma aparecer nos nossos encontros para mim. Nicola, o Palmeiras vai contratar outro goleiro? Não. O Kaique voltou de empréstimo, vai ser mais observado. Hoje o Palmeiras tem como prioridade, como plano A, B e C, a contratação do Danilo, tá? Até esqueci de dividir com vocês. Quem quer muito contar com o Danilo é o Abel Ferreira. O Abel acha que o Danilo pode ser um baita, um jogador extremamente importante, um cara absolutamente diferente dentro das pretensões do Palmeiras, e hoje o objetivo do Palmeiras é ser campeão da Libertadores. Hoje o Flaco joga na Europa, escreve o Givanildo Souza. Você não respondeu sobre o que eu falei do Gabriel Jesus. O que você falou, João? Eu te disse que ele tem mantido a forma física no Palmeiras, mas a tendência é que ele volte para a Europa para jogar por mais 2 ou 3 anos. Ele quer vir para o Brasil um pouquinho mais para frente, tá? Mano, velho, é visível, transparente tua felicidade quando fala do teu Palmeiras. É perceptível quando passa más notícias dos rivais, principalmente quando rival é o Mengão. Você, Xará, se esconde atrás da lusa. Não, Nilson. Nilson, eu vou pegar uma... É que eu não vou achar aqui, mas o Seninha... Procura a mensagem do Seninha. Seninha é palmeirense, fanático. Olha o que ele fala de mim. Seninha, toda live ele vem aqui para cornetar, porque hoje, por exemplo, eu contei que o Palmeiras registrou déficit pelo... aqui, ó. Que amor esse seu pelo Flamengo, tudo é novidade no Flamengo, tudo é o Flamengo, pode os outros não, tá vendo? Quando um flamenguista diz que eu sou palmeirense, quando o palmeirense diz que eu puxo o saco do Flamengo, eu acho que eu tô sendo isento, né? Eu acho que eu tô fazendo meu trabalho bem feito, e com a consciência tranquila, e sou torcedor da Lusa não por modinha, nem nada disso. É que meu pai veio para o Brasil pequenininho, de Portugal, com o pai dele, no caso meu avô, viraram torcedores da Lusa, e eu ia desde pequenininho no Canindé, tá bom? Como é que tá a situação do jogador Danilo do Botafogo? Enfim, o Danilo segue na mesma. Sem novidade, o Palmeiras prepara uma nova proposta para o Flamengo, perdão, o Palmeiras prepara uma nova proposta para o Botafogo, a primeira de 20 milhões de euros, mais o Naves, foi recusada. Descobri qual a contratação que mais mexe com a cabeça do técnico Abel Ferreira quando o assunto é Palmeiras para os meses de julho e agosto. O treinador português está obcecado com a ideia de contratar Danilo, volante que pertence ao Botafogo. O Abel entende que desde a saída do Richard Rios, o Palmeiras nunca teve um volante que pode fazer esse trabalho de box to box, de uma área a outra. O Andréas Pereira é ótimo jogador e não perderia a condição com a contratação do Danilo. De acordo com o Abel, o Danilo inclusive poderia fazer com que o Andréas Pereira crescesse seu futebol, porque o Danilo daria mais liberdade ao Andréas. E com o Danilo e Andréas Pereira juntos e cercados de gente de muita qualidade, como por exemplo o Paulinho, que está de volta, como o Vitor Roque, entre outros jogadores do John Arias, o Abel Ferreira entende que vai ter um time capaz de brigar com qualquer clube do Brasil ou da América do Sul, incluindo o Flamengo, na busca por títulos. Já contei para vocês que a Leila Pereira está super disposta a brigar pelo título da Libertadores, e é a taça que lhe falta desde que ela se tornou presidente. Até por isso, a Leila tem feito esforços para a contratação do Danilo, mas a operação segue complicada. O Palmeiras já chegou a 20 milhões de euros, mais a cessão em definitivo do Naves, ou seja, 23 milhões e meio de euros. O Botafogo recusou e cobra no mínimo 30 milhões de euros. Verdão deve fazer uma proposta nos próximos dias para tentar alcançar ou se aproximar desse acordo com o volante revelado no Palmeiras e que garantiu ao Abel uma série de títulos. Enquanto Abel e Danilo estiveram juntos no Palmeiras, foram 6 dos 11 títulos da era Abel. Então essa recordação também joga a favor. Só para completar o noticiário Alviverde, o Palmeiras jogou nessa quinta-feira 2 jogos treinos. O primeiro terminou com empate em 1-1 com a União São João de Araras. Para de falar sobre Danilo, o volante do Botafogo vai ou não para o Palmeiras? Ele ainda pode pintar no Flamengo e as ofertas da Europa. A grande novidade foi divulgada pelo próprio atleta. Na noite dessa terça-feira, o Danilo usou suas redes sociais para postar uma foto treinando, se exercitando em Salvador, onde curte férias. E ele postou essa foto do treino com a camisa do Botafogo, colocando na legenda que se apresenta no clube na próxima semana. Foi essa postagem que se tornou um grande balde de água fria na notícia, nas informações que vários setoristas do Palmeiras vinham cravando. É que todo mundo não, mas bastante gente assegurou que o Danilo já estava acertado com o Palmeiras e que até o fim dessa semana seria anunciado.
Eu venho trazendo informações diferentes, contando para vocês que o Palmeiras está de fato interessado, já fez uma primeira proposta recusada, tem a prioridade do Danilo Carlos caso não surjam propostas do futebol europeu, mas a meta dele e do Botafogo segue sendo aguardar por ofertas, especialmente da Inglaterra. E o fato de a janela nem ter aberto no continente europeu dá alguma tranquilidade ao Botafogo. Vários setoristas do Palmeiras têm cravado que o desespero financeiro do Botafogo vai fazê-lo aceitar qualquer proposta. Eu já disse para vocês que o John Textor foi embora e a chegada da GDA Luma acaba por garantir algum conforto financeiro para o Botafogo. O Botafogo segue em enormes dificuldades, segue precisando fazer dinheiro e o Danilo é hoje o grande ativo. Mas não há o desespero de vender agora para colocar dinheiro em caixa. É possível esperar pelo menos 2, 3, 4 semanas, quem sabe 1 mês e meio. Janela de transferências na Europa ainda nem abriu. Só para completar, aquela primeira proposta feita pelo Palmeiras e já recusada pelo Botafogo, que envolvia 20 milhões de euros mais o repasse do zagueiro Naves, essa já nem existe mais, nem pode ocorrer, porque o Naves foi vendido para o Necaxa no México por 3 milhões de dólares.